a prisão foi mantida e agora ele deve ser conduzido à cadeia pública de Cajamar. Ele vai ficar custodiado para a continuidade das diligências, né? A gente está progredindo. Em que essa prisão foi baseada, doutora, por gentileza? Os indícios levados, eles fazem parte de um todo que foi levado à apreciação do Ministério Público e Judiciário. São detalhes que estão nas oitivas, que nesse momento ficaria difícil explicar todos os fatos. São vários fatos, estão lá nos depoimentos. E nós tivemos, então, a iniciativa de encaminhar o pedido de prisão ao Ministério Público, ao Judiciário, que também entendeu que havia indício suficiente para mantê-lo nesses 30 dias para que a investigação progrida. Vocês estão atrás de quantas pessoas? Contradições da parte dele? Na verdade, ele se mantém ainda, acompanhado do advogado, orientado nesse momento em silêncio. Nós temos o primeiro depoimento e temos o confronto com outros depoimentos e com outros registros. Doutora, vocês estão atrás de quantas pessoas a partir de agora? Eu acredito que no mínimo 3 ou mais. E como vocês pretendem chegar até essas pessoas? Imagens devem ajudar? Como é que está o andamento? A gente tem equipes em São Paulo. A nossa dificuldade é que o crime aconteceu em Mariporã, mas todos os atos iniciais foram em São Paulo, inclusive depois do crime. Então a gente está num percurso todo do carro, do veículo, por onde o veículo passou, se passou sozinho, se passou acompanhado, a partir de que momento os veículos se afastaram. Isso demanda várias equipes, várias horas, né, de investigação. Doutora, tem um boletim de ocorrência? Vocês ou não identificou digitais? Nós ainda não recebemos o oficial. Doutora, tem um boletim de ocorrência de 2018 sobre ameaça que a Karina fez contra o Edson. Isso também faz parte da investigação? Isso quer dizer, foi importante para vocês também fazerem esse pedido da prisão temporária dele? Foi importante, sim. Ela tinha o registro era bem elaborado, histórico bem elaborado. E lá naquele primeiro registro já havia a menção, uma ameaça grave, de que ela poderia ser morta, né, de alguma forma. E isso chamou muita atenção. E a família, o entorno dela diz que ela realmente tinha alguns problemas de relacionamento com ele. E uns relatos de que na véspera, uns dias antes, uma briga teria acontecido entre o casal. Doutora, qual que é o perfil desse homem do Edson, doutora? De agressão a outras ex-companheiras, doutora? A gente está conseguindo algumas informações de que a gente não sabe se tem registro, mas que a gente tem conhecimento de que havia, assim, outros relacionamentos com relato de violência. Isso tudo a gente está trazendo para depois, né, se traçar do perfil, né, da pessoa, mas isso não é fundamental tanto para o fato em si. Contudo, as próprias pessoas estão se posicionando e tentando colaborar de alguma forma para que se esclareça exatamente que tipo de envolvimento o casal tinha e que levou a esse desfecho. Doutor, e a respeito da motivação, o que vocês trabalham a respeito da motivação para esse crime? Ainda a gente está reservando isso, porque como ele se mantém em silêncio, né, ele acompanhado do advogado, cabe a nós agora trazermos todos os outros elementos. O Edson seria o mandante, é isso que vocês acreditam? A gente está seguindo numa linha de raciocínio que tenha uma motivação forte, que seria, no caso, a ameaça anterior ou alguma discussão, e seria então um desfecho que teria um fato inicial. Hoje nós temos o quê? Nós temos uma prisão temporária que nos vai dar 30 dias para continuar na investigação, para aprofundar, para fazer todo o quadro em si, formar um conjunto de fatos que possa fundamentar a prisão preventiva de todos os envolvidos. A respeito do averiguado de ontem, doutora, que foi trazido pela Polícia Militar. Suspeito de participação nesse sequestro, o que a polícia já conseguiu de informações desse carro? Antigos proprietários já foram ouvidos? Já foram ouvidos. Nós estamos numa linha de transferência, né, de propriedade do veículo e a gente está próximo a chegar no último proprietário. A transferência informal? Seria a princípio informal, mas nós ouvimos formalmente o primeiro proprietário, o segundo proprietário já foi ouvido, e a gente tem agora o último proprietário ou o penúltimo
que a gente está tentando localizar, que é essas diligências que a gente faz em São Paulo nesse momento. O Edson falou alguma coisa aqui na delegacia ontem, doutora? Como é que ele estava? Ele demonstrava alguma emoção, alguma frieza? Ele não se manifestou, ele se manteve em todo momento na mesma posição de muito reservado, mas ele também estava assistido como advogado, então com todas as prerrogativas que ele tem todo o direito, né? Mas ele não se manifestou em nenhum momento. Como foram as últimas horas? Vocês o monitoravam? Ele estava ainda morando no mesmo apartamento, né, do casal? Mas eles moram, a família mora todas no mesmo bairro, né? Então ficou todos os endereços que foram mencionados nas oitivas foram checados e foi localizado. Doutora, a respeito do homem que foi trazido ontem para cá pela Polícia Militar, suspeito, vocês têm ele foi liberado, doutora? Quanto a pessoa que foi trazida ontem, havia uma informação de que um indivíduo teria passado pelo veículo incendiado. Chamou atenção, essa polícia militar foi acionada. Esse suspeito foi identificado. Contudo, ele foi visto fora do carro. Ele não foi visto dentro do carro. Então ele foi trazido. Ele mora a 500 metros do... Ele tem passagem por crimes. Então ele foi trazido porque interessa para nós o que ele tem no celular. Porque apesar de ele não ter sido visto dentro do carro, ele é uma pessoa que vai ser averiguada. Nós liberamos, ouvimos, ele por enquanto é apenas um averiguado. E os celulares, tanto da Karina quanto do Edson, eles estão apreendidos? Vocês já o periciaram? Estão apreendidos, agora a gente aguarda a autorização judicial para quebra de sigilo, né? Para que faça então todo o levantamento das ligações e dos horários, né? Para que a gente faça a linha de comunicação entre todos os envolvidos. O marido, a vítima, os supostos executores ou os outros suspeitos que possam ter participado de alguma forma. Isso é um trabalho longo, né? A gente está se preparando aí para o início do ano para poder fazer toda essa... cruzando todos esses dados. Porque desde o começo, doutora, a polícia trabalhou com essa hipótese de execução e não de latrocínio, de sequestro relâmpago. Que indícios levaram a polícia a isso? É porque no relato, ela saía da academia, inclusive as imagens mostram, ela não tinha nada consigo, ela não carregava em uma bolsa, acho que deu para ver, para visualizar. O marido disse que o celular dela estaria em casa com ele. Então, assim, não havia nenhum indicativo de que houvesse algum saque bancário. Inclusive, ele trouxe os comprovantes, os extratos, e não houve nenhum tipo de saque, né? Então, isso tudo, a princípio, não nos conduz para a questão de patrimônio. Mas sobre os negócios que o Edson tinha, doutor, e ele trabalhava com a esposa, algo a respeito dela saber demais dos negócios dele, alguma coisa ilegal? Essa é uma questão que a gente agora vai ter que buscar. Isso está sendo apurado, então? Certamente será. É um indício forte, talvez de uma motivação, doutor? A gente ainda não tem nada que possa afirmar, mas é uma linha de investigação que não será desprezada. Ela tinha algum seguro de vida em nome dela, doutor? Essa linha financeira é uma linha que você falou que também está sendo investigada. Agora a família vai ter que nos ajudar, porque o marido, ele se reservou, ele não disse, então a gente vai ter que buscar por outras fontes essas informações. Doutor, eles tinham um histórico de brigas, né? Inclusive na noite anterior ao crime eles discutiram bastante, vizinhos escutaram, foi? O relato. A gente está agora, para a semana que vem, a gente quer trazer as pessoas para que coloquem isso oficialmente, para poder ilustrar lá no futuro, né, no resultado do inquérito. Mas as pessoas assim demonstram certo receio, óbvio, né? Mas a gente está com os contatos para que as pessoas venham e façam esse relato oficialmente. A senhora Obrigado. Olha, as principais perguntas foram feitas pelo excelente e brilhante repórter César Cavalcante, que deu um show. Eu pedi para cumprir isso aí. Pedi para cumprir, porque as principais perguntas já foram feitas. Já foram feitas as principais perguntas. Tem mais o que perguntar. Pois não, pode seguir mais uma aí, ô César. Se quiser, pode seguir mais uma. Um segundinho só. Acho que faltou uma última pergunta aí. Pois não, César.
Sim, Datena, a doutora Virgínia Selmer gentilmente nos atendendo. Ela está trabalhando bastante, Datena, as equipes dela trabalhando à noite, de madrugada, inclusive podendo entrar no final de semana, doutora. Qual a expectativa de elucidação desse caso? Já tem uma pessoa presa, mas faltam outras pessoas, os executores, né? Como vocês trabalham em relação a essa previsão, doutora? Então, a gente está com... Nós iniciamos terça-feira, quarta-feira nós progredimos um pouco. Ontem tivemos já o resultado, que foi a prisão temporária, o mandado cumprido. Agora a gente segue na linha de identificação assim, já avançada, mas na condução dos indivíduos que dirigiam o carro, que seguia o carro da vítima. A gente está trabalhando agora as equipes direcionadas para esse intento. Doutora, o carro da Karina não foi incendiado. Alguma impressão digital foi coletada do veículo? Vocês conseguiram isso? Nós entramos em contato com os peritos e até o momento nós não tivemos a certeza de que, a princípio não, mas a gente aguarda o recebimento oficial do laudo. Obrigado, doutora Virgínia Selmer. Muito obrigado. Datena. Virgínia foi muito bem na investigação e prisão daquele sujeito que matou os vizinhos de Mairiporã. Ela é ótima delegada. Né? Qualquer novidade, o César vai entrar de lá de Mairiporã e dá pra gente, mas já deve estar com os indivíduos investigados, que um saiu do carro, a câmera gravou bem o cara, deve ser cara conhecido da polícia e vai ser preso rapidamente, eu não tenho dúvida. E quanto ao marido, o César, me pareceu que é bem claro que ela tem definida que a participação dele é efetiva. E a justiça entendeu dessa maneira pelo conjunto probatório que ela apresentou. Não é isso, César? Exatamente isso, Datena. Claro, a doutora é bastante cautelosa nas informações prestadas, né? A gente perguntou, inclusive, sobre isso. O que foi colocado no papel para o Ministério Público e a Justiça também receberem e aceitarem esse pedido de prisão, mas ela não falou, mas o que a gente conseguiu apurar, Datena, é que o histórico dele, o BO de 2018 da Karina, por ameaça de morte, foi muito importante para esse pedido de prisão. E deve ter mais coisa também. Esse cara que falou ontem aí deve ter falado alguma coisa também. Deve ter mais coisa aí que ela não pode falar para a gente, mas apresentou à justiça e o juiz ou a juíza que determinou que ele ficasse preso deve ter entendido que ali havia provas robustas para mantê-lo na cadeia. Vamos ver sobre esse histórico aí da empresária com o marido. Quem fez a reportagem? A Carla Rabil, da tela da Band. Me ajuda aí, ô Latino 10 da TV. Nessas fotos publicadas por Edson nas redes sociais, o casal aparece feliz em festas e viagens. A última foi para o Rio de Janeiro, onde Karina até registrou o passeio. Foram 12 anos de relacionamento, mas os sorrisos de alegria escondem a realidade sombria de um relacionamento conturbado e marcado pela violência doméstica. Datena, segundo a polícia, Edson tinha uma vida financeira de altos e baixos e com a suspeita de meios ilícitos para ganhar dinheiro. Esse comportamento gerava brigas com a esposa, que não aceitava as atitudes do marido. Em 2018, ela chegou a se separar depois de flagrar uma traição de Edson. Os dois discutiram e a empresária procurou a polícia. Registrou o boletim de ocorrência por ameaça e injúria. No depoimento, disse ter sido empurrada e que o companheiro puxou os cabelos dela. Relatou ainda que o homem a ameaçou de morte. Vou mandar te matar. Mas mesmo diante do casamento em crise, Karina reatou com Edson. Karina Origa, de 35 anos, vivia com o marido Edson Lopes, de 48, neste condomínio na Vila Anastácio, região de Taipas, zona norte de São Paulo. Esse morador conhecia a empresária, encontrava quase todos os dias com ela. Eu conheci a Karina lá no fundo, nas caminhadas, ela com os cachorros, passando com os cachorros, e ela era muito simpática, e aí a gente pegou amizade assim. Como ela era? Aparentemente, essa era muito bonita e simpática, né? Simpática demais ela, sabe? Ela sorria, né? Tava sempre alegre. Seu Gilberto conta que viu o marido de Karina na manhã em que a moça foi sequestrada. Ele estava sentado, mexendo no celular com os dois cachorros. Foi bem na hora que ela estava sendo sequestrada. Porque pela imagem lá, sabe que 9,3, 9,4 da academia. Mas até eu não ia imaginar que aquele dia seria um dia trágico, né?
2 dias depois, o Bloco G, onde morava o casal, ficou movimentado com a prisão de Edson, que saiu algemado do apartamento. A polícia suspeita que o homem esteja envolvido na morte da esposa. Datena, segundo relatos de vizinhos, o relacionamento do casal era bastante conturbado e diversas discussões eram ouvidas. Uma, inclusive, aconteceu um dia antes de Karina ser assassinada. Moradores reclamaram na portaria sobre o barulho que vinha do apartamento. Diz que eles já não viviam muito bem, sabe? Já não estavam vivendo muito bem, não. Já estavam meio desgastado o casamento. O casal vivia no condomínio há cerca de 3 anos. Os dois não tinham relacionamento íntimo com ninguém, sempre muito reservados. O crime chocou moradores. Nossa, eu fiquei muito triste. Eu tô assim, surpresa, chocada. É uma tristeza, sabe? É porque uma moça bonita, cheia de vida, né? E acontecer isso, né? Muito triste, sabe? Triste mesmo, sabe? Assim que deve ser. A polícia prende, investiga e a justiça julga. Não adianta você querer ficar incriminando o cara, querer dizer que o cara é culpado, tentar dar uma de tribunal e de investigador. A polícia tem capacidade para isso. E essa doutora Virgínia é muito boa. Eu disse, se ela apresentar um conjunto probatório efetivamente robusto, a justiça acata e decreta a temporária. Às vezes, ô Marcelo, dá a preventiva direto, né? Mas aí saiu a temporária, não é isso, ô Marcelo Moreira? Saiu a temporária, que é normal, o curso da investigação, depois, durante a investigação, ela com mais provas já pede a preventiva, ele fica até o julgamento atrás das grades, doutor. Olha, a polícia procura demais integrantes da quadrilha que roubou 6 shoppings nos últimos 2 meses. Roubaram, inclusive, aquele Catarina,